Aprendemos no primeiro encontro que existem 7 dispensações ou tempos proféticos, onde Deus trabalha de diferentes maneiras com o seu povo. A primeira delas é a fase da inocência, Adão e Eva antes da queda. A segunda fase, a segunda dispensação é a fase da consciência. Logo após a queda, o homem se apercebeu entre o bem e o mal, tomou consciência e toda essa fase é chamado de dispensação da consciência. Logo em seguida, as primeiras nações começaram a se formar, e aí surgiram os primeiros governos, o governo civil, os primeiros governos civis, as primeiras nações, as primeiras etnias. Depois vem uma outra dispensação chamada governo patriarcal, onde surgiram os primeiros pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Jó também, que era contemporâneo a Abraão, provavelmente, segundo dizem os biblistas, os eruditos, os patriarcas, o governo de Deus através dos patriarcas. Aí logo em seguida, Deus estabelece, logo depois da libertação do Egito, Deus estabelece a lei mosaica. E aí começa uma nova dispensação, a dispensação da lei de Moisés, ou também a dispensação da lei mosaica. E ao final, depois de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, começa uma nova dispensação, a dispensação de tempo que nós estamos vivendo, chamado a dispensação da graça, ou era da igreja. Amém? Começou lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo, na ascensão de Cristo, descida do Espírito Santo, ali se findou a dispensação da lei mosaica, a graça de Deus é derramada sobre todos os homens, e aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. Essa dispensação vai se finalizar, vai se findar, no momento do arrebatamento da igreja. Ali se encerra esse momento profético chamado de dispensação da graça. E logo em seguida vão vir 7 anos proféticos chamados de tribulação, a tribulação, os juízos de Deus sobre a terra. Nós aprendemos um pouquinho sobre isso no nosso último encontro. E logo em seguida vem a 7ª dispensação, o Shabat de Deus, o descanso do Senhor, que é o reino milenial, ou milênio, os 1000 anos, onde Cristo, juntamente conosco, o seu povo, já glorificado, transformado pelo seu poder, Jesus de Nazaré governará a partir de Jerusalém. De Sião sairá toda a lei. A partir de Jerusalém, Jesus vai ser entronizado, ele já é o rei, mas vai ser ali, tomar todo o poder, toda a autoridade, governar todo o globo terrestre a partir de Jerusalém, um novo reino, um reino sempre eterno, o reino de Jesus de Nazaré, de um descendente de Judá, de um descendente de Davi. Essa promessa de Deus vai se concretizar, e Jesus reinará com graça e glória a partir de Jerusalém. Amém? Então são 7 períodos proféticos, 7 dispensações, vou repetir: inocência, depois consciência, depois governo civil, depois governo patriarcal, depois vem a lei mosaica, até os tempos do Cristo e o início da igreja, depois vem a dispensação da graça, que já está durando mais de 2000 anos aproximadamente, e logo em seguida, depois da tribulação, vem o milênio, o Shabat de Deus, o descanso eterno de Deus e o cumprimento das 4 alianças proféticas de Deus sobre a terra: aliança abraâmica, aliança palestínica, aliança davídica e a nova e eterna aliança que nós vamos fazer aqui no final, no momento em que nós ceiarmos juntos. Amém? Fala comigo: aliança abraâmica, aliança palestínica, aliança davídica e a nova aliança. Deus é um Deus de aliança, querido. Deus é um Deus de compromisso. E como é que está o teu compromisso com Deus? Deus tem um compromisso conosco. Mas e nós? Como é que está o nosso compromisso com Deus? Deus é um Deus de aliança. Nós cantamos sempre, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. E Deus é assim, Deus é fiel, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de aliança, Deus
quer ter uma aliança com você, você que não conhece ainda Deus, abra o seu coração para Jesus de Nazaré, busque a nossa igreja, busque o nosso trabalho, o nosso ministério, entre em contato conosco, através das redes sociais, você pode estar ofertando o nosso ministério na casanarrocha.com, casanarrocha.com é o site da igreja, e também nós temos um outro site, site nosso pessoal, pastorgiovanni.com. Ali você pode conhecer aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Nós temos áudios, vídeos, nós temos materiais ali valiosos para a sua edificação, cursos online, e ali também você pode deixar a sua semente através de boleto bancário, transferências online, através de cartão de crédito. Você pode ali, tem links, tem conta, tem chave Pix, tem tudo ali, para que você também possa investir no reino de Deus e fazer parte, se engajar no reino de Deus aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Amor, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Glória a Deus. Então, nós já falamos no primeiro encontro sobre o conceito da palavra arrebatamento. E nós vamos ler mais uma vez, porque esse é o nosso texto-chave. 1 Tessalonicenses 4,13, a Bíblia diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos aqueles que dormem. Dormir aqui, obviamente, não está falando de cochilo, nem de sono, está falando de morte física. Ou seja, primeiro aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados, logo em seguida, nós que estamos vivos, na data da vinda do Senhor Jesus, seremos transformados pelo seu poder. Nós já lemos isso no primeiro encontro que tivemos aqui. Eu te convido a assistir através do nosso Facebook, do YouTube. Você pode assistir todas essas ministrações para não perder nada, aquilo que foi ensinado a partir desse púlpito. Então, 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Fala comigo, assim, bem alto, fala, assim nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Querido, isso não é uma alegria para o seu coração? Glória a Deus. Levanta as mãos para os céus e fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, amados, a palavra sobre arrebatamento não é uma palavra de tragédia, não é uma palavra de terrorismo gospel, não é uma palavra para te jogar para baixo, para te aterrorizar. Não, irmão, a palavra sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos santos, é uma palavra de esperança, é uma palavra de consolo para mim e para você. Por mais que nós estejamos vivendo tribulações, caos, crises, dificuldades, em todas as áreas, todos estão sendo afetados por esse Covid, irmãos sendo assolados, pessoas que também não conhecem Jesus também, toda a humanidade está sendo sacudida com essa virose, com essa coisa terrível que é esse vírus. Mas, irmãos, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. A nossa leve e momentânea tribulação, diz Romanos capítulo 8, não hão de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Amém? Fala comigo, a glória me aguardando lá no céu. A glória te aguarda, querido. O Jesus glorioso te aguarda lá no céu. E a Bíblia diz: estaremos para sempre com o Senhor. Querido, não fique com medo, não fique acovardado, não fique temeroso, não fique agoniado, não fique ansioso, irmão. Nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo é nosso amigo.
Ele nos ajuda em tempos difíceis, em tempos de angústia. O Espírito Santo fala conosco, Ele ministra o nosso coração, Ele testifica o nosso interior de que nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos moradas de Deus. Essa vida é passageira, essa vida terrena terá um fim, e o fim é nos encontrarmos com o nosso Deus. É estarmos para sempre com o nosso Senhor. Aleluia. 3:18 ele termina, 1 Tessalonicenses 4:18, consolai-vos, pois, uns com os outros com estas palavras. Essas palavras de Deus são para o nosso consolo. Apesar de sabermos que logo em seguida, após o arrebatamento, haverá uma tribulação terrível sobre a terra, nós cremos, dentro de uma perspectiva escatológica pré-tribulacionista, ou seja, nós cremos que Jesus vai arrebatar a sua noiva, a sua igreja, antes desse período terrível da tribulação. E nós aprendemos no nosso último encontro a natureza essencial da tribulação. A tribulação, amados, vai ser um momento de ira. Você acha que Deus vai querer te deixar para um momento onde a ira de Deus vai se revelar sobre a terra? Eu creio que não. Nós aprendemos que a tribulação será um momento de julgamento de Deus sobre os homens. Irmãos, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, o céu nos aguarda. Não quero saber de julgamento, não quero saber de ficar para trás, você também? Glória a Deus. Nós aprendemos que a tribulação será um momento de castigo de Deus sobre a terra. Esse Covid hoje é fichinha, irmãos, perto daquilo que acontecerá na tribulação. E nós aprendemos que a tribulação vai ser um momento de castigo. Nós aprendemos que a tribulação vai ser um momento, uma hora de julgamento de Deus sobre os homens. E nós aprendemos que também será uma hora de angústia, da angústia de Jacó. Nós aprendemos lá em Jeremias 30, versículo 7, onde Deus irá tratar de maneira especial com Israel, com o seu povo. E no final desse período profético da tribulação, Cristo voltará juntamente com a sua noiva, o seu povo que foi arrebatado, o povo da era da dispensação da graça que foi levado aos céus, voltará com glória, com graça, com anjos celestiais, Cristo na frente, e haverá um grande avivamento com os filhos de Jacó, com o povo de Israel, descrito lá no livro de Zacarias. Lá no profeta, nós vemos que lá vai haver um grande avivamento aos filhos de Jacó, ao povo de Israel. Por isso que eles viverão esse momento de angústia na tribulação, serão perseguidos. A Bíblia fala de 144 mil selados, homens de linhagem judaica que serão cheios do Espírito Santo. 12 mil de cada tribo. Não sabemos como é que Deus vai fazer isso, mas Deus é soberano. Deus é tremendo, Ele é capaz, Ele criou tudo isso que nós vemos, todo o universo foi criado por Ele. Tu acha que Ele não é capaz de fazer isso que Apocalipse descreve? Sim, é capaz. A tribulação será um momento de destruição. Nós vimos lá em Isaías 24, de 20 a 21, a terra vai cambalear, e cambaleando fala de grandes terremotos, fala de tsunamis que haverão sobre a terra. Irmãos, a tribulação não é para nós, a tribulação não é para a igreja, a tribulação não é para nós. Nós precisamos estar prontos, preparados para subirmos com Ele em glória. Se estivermos mortos, já vamos estar lá na glória, seremos apenas complementados com um novo corpo, o corpo glorificado na ressurreição dos mortos. Mas se estivermos vivos, seremos arrebatados, tomados com forças, raptados, transladados, arrancados dessa terra, e nos encontraremos com Ele na glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 15 diz, esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível, nosso corpo é corruptível, susceptível às doenças, às pragas, às dificuldades, às lutas, os problemas, as mazelas na nossa alma, sim ou não, irmãos? Às vezes a gente fica aflito, temeroso, com medo, angustiado, isso faz parte da nossa natureza caída, pecaminosa, humana. A Bíblia diz aquilo que é corruptível, perecível, fútil, se revestirá
de incorruptibilidade num abrir e fechar de olhos. Ao soar da última trombeta, nós seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Tribulação é tudo isso: ira, julgamento, castigo, angústia, destruição e trevas, diz Joel capítulo 2, versículo 2. Tu acha que Deus vai querer nos deixar para trás? Jamais, querido. Só vai ficar para trás quem decidiu viver uma vida do seu jeito e não do jeito de Deus. Quem decidiu viver uma vida carnal, buscando os prazeres efêmeros desse mundo, a prostituição, a imoralidade, a mentira, o engano, a bebedice, a drogadição, os vícios, as compulsões. Aquele que não leva Deus a sério vai ficar para trás, mesmo vindo às igrejas, mesmo participando dos cultos, mas vivendo uma vida hipócrita, falsa, não autêntica, não legítima, não correta, não honesta diante do Senhor. Irmão, não viva uma vida falsa, hipócrita. Não faça isso, irmão. Porque senão você vai ficar para trás, para esses juízos terríveis de Deus sobre a terra. E agora nós vamos adentrar, qual é o propósito de Deus na tribulação? Qual é o propósito de Deus na tribulação? E aí nós vamos entender por que nós cremos, dentro dessa perspectiva pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação, a igreja será arrebatada. Por quê? Que nós cremos que nós não passaremos na tribulação. Existem outras perspectivas. Existe a perspectiva mesotribulacionista, que acredita que no meio da tribulação os crentes serão arrebatados, e no primeiro momento, nos princípios de dores, eles acreditam que uma parte da tribulação os crentes vão passar. Eu acredito que não, irmãos. Eu acredito que não. Deus é fiel para nos livrar. Nós lemos lá em Apocalipse 3, versículo 10, que Deus irá nos poupar, porque nós perseveramos na sua palavra, porque perseveramos diante de Deus. Deus irá nos poupar desse momento de ira, de julgamento sobre a terra, uma das promessas de Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. Vamos ler, eu acho que é importante a gente ler isso aqui. Apocalipse, abra comigo. 3:10, Apocalipse 3:10. Olha o que diz aqui, irmãos. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Quem é que está guardando a palavra aqui no coração? Glória a Deus. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu, diz Jesus aqui, você pode ver que no contexto é Jesus falando ao apóstolo João. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Também eu, diz Jesus, te guardarei da provação, do momento de ira, de julgamento, de trevas, de destruição que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E nós vemos à luz da profecia bíblica, irmão, que não existe momento mais terrível de provação, de juízo, de julgamento, de destruição, de trevas, de angústia, do que esse período profético chamado de tribulação. São 7 anos proféticos, 3 anos e meio iniciais, inícios, princípio de dores, e 3 anos e meio finais, o que a gente chama na profecia bíblica de a grande tribulação. A Bíblia fala de 7 selos, a Bíblia fala de 7 trombetas, e a Bíblia fala de 7 cálices que serão derramados, e os 7 cálices são os piores juízos que haverão sobre toda a terra, nesse período final profético da tribulação. Irmãos, eu não sei você, eu não quero ficar para trás, amém? Eu quero ser arrebatado, eu quero subir com Jesus, eu quero encontrar com Jesus nos ares. Mas qual é o propósito da tribulação? A Bíblia diz, e nós aprendemos que será um período de provas. Acabamos de ler aqui em Apocalipse 3:10. Será um período onde Deus vai provar a humanidade. Será um período de provas. E nós já estamos passando pela prova aqui na terra. Nós até cantamos, né, alguns corinhos aí, os assembleanos. Vai passando pela prova dando glória a Deus. E é verdade, nós estamos passando pelas provas já aqui nessa vida, nessa terra.
Então não tem porque nós temos provado mais. Se você for fiel agora, nessa vida terrena, que estamos vivendo agora, meus irmãos, você já está passando por uma prova, mas uma prova ainda pior virá sobre a terra, a provação que virá sobre o mundo inteiro e sobre todos os homens, chamado de tribulação. Segundo lugar, qual é o propósito da tribulação? Será um momento de preparação de Israel para a chegada do rei. Amém? Será preparação do povo de Israel na 70ª semana, semana 70 profética de Daniel, período tribulacional. Esse período terrível, o dia do Senhor, o dia de Jeová, o dia da ira de Deus, a 70ª semana de Daniel, será um período de preparação de Israel para a vinda do rei. É o que diz Lucas 1:17 e Malaquias 4, de 5 a 6. Da mesma maneira que João Batista veio preparar o povo de Israel para a chegada do Messias, Jesus de Nazaré, na sua primeira vinda, meus irmãos, assim também o espírito de Elias vai preparar o remanescente fiel de Israel para a segunda vinda de Jesus de Nazaré. Deixando bem claro, meus irmãos, que para nós, pré-tribulacionistas, o arrebatamento da igreja é um evento. E distintamente, ou seja, diferentemente do arrebatamento da igreja, existe a segunda vinda de Cristo. Aqui é onde acontece uma das maiores confusões na escatologia e na profecia bíblica. Tem gente que pensa que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo, a vinda visível, é a mesma coisa. E nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses 4 que não. São eventos distintos, separados por 7 anos proféticos. A tribulação. Então o arrebatamento da igreja é uma coisa, a segunda vinda é a vinda gloriosa de Jesus, onde nós voltaremos com Ele em graça, em glória, juntamente com os anjos, sobre cavalos brancos, estabelecendo o governo, a soberania e o reino milenial de Jesus sobre a terra. Amém? Você não sabe cavalgar, meu irmão, já começa a treinar aí. Nós não vamos vir de BMW, nem de limusine, nós não vamos vir com tanques de guerra, nem de helicóptero. A Bíblia diz que nós voltaremos de cavalos brancos, com vestes talares, salpicadas com o sangue do Cordeiro. Nós voltaremos com coroas, estefanos, é a palavra coroa no original, coroas de ouro, prata e pedras preciosas. Voltaremos em graça, em glória, com toda a majestade do próprio Cristo e da sua noiva adornada, a igreja do Senhor Jesus. Voltaremos na segunda vinda para estabelecer o reino de Jesus sobre a terra. Amém, irmãos? Você não sabe cavalgar, começa a treinar. E se não souber de forma sobrenatural, você vai cavalgar, porque Apocalipse fala isso, que nós voltaremos em glória, juntamente com Ele, em cavalos brancos. Tudo isso a Bíblia fala, irmão. Glória a Deus por isso. Eu tento imaginar essa cena gloriosa. Você também? Irmãos, é tremendo isso. Eu tento imaginar esse dia glorioso. Que coisa tremenda. Enquanto aqui na terra o juízo de Deus está comendo frouxo, está comendo solto, e o povo recebendo a chibatada do anticristo, e os juízos e punições terríveis de Deus sobre a terra, nós que fomos arrebatados, vamos passar pelo tribunal de Cristo, receberemos recompensas celestiais, as coroas, os estefanos, as coroas de glória do Senhor Jesus. Amém? Olha que coisa tremenda. E nós participaremos de uma grande celebração celestial, a grande santa ceia do céu, chamado as bodas do Cordeiro de Deus, o casamento entre a noiva, a igreja do Senhor Jesus, e o noivo, Jesus de Nazaré. Amém? Uma vez eu estava fazendo um casamento lá na chácara, e aí quando a noiva adentrou, eu tive um vislumbre do mundo espiritual. Foi uma coisa tremenda.
Eu tive um vislumbre desse momento tremendo, onde nós adentraremos nos portais eternos, e Jesus estará esperando por nós. Eu comecei a chorar no meio da cerimônia lá de casamento, vendo aquela cena da noiva, a alegria dela, entrando naquele hall, né, naquele salão ali, para encontrar com o seu noivo. Imagina a nossa alegria, querido, celestial, quando nós estaremos entrando nos portais celestiais, adentrando na cidade eterna do nosso Deus, e nos encontramos com o amado das nossas almas. Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa.